Olá a todos, uma boa noite. Para nós é um momento de satisfação. Para quem não me conhece, me permitam me apresentar. Fausto Mendanha, proprietário do jornal Goiás Adentro, publicitário, especialista em marketing político. Para a gente é um momento especial, ímpar, estar inaugurando esse podcast Goiás Adentro, um entretenimento que nós vamos ter, não só político, mas nesse mês de setembro, nós vamos fazer uma série de 30 entrevistas com personalidades políticas, com candidatos a cargos do Estado de Goiás, e esperamos poder entrevistar os melhores e os vencedores aqui nesse podcast. Quero, nesse momento, agradecer ao meu parceiro de bancada, o rapaz que é, na minha concepção, um dos maiores humoristas do Estado de Goiás, quiçá do Brasil, meu companheiro Lauro Ferreira, com seus personagens. Obrigado por aqui estar abrilhantando esse podcast. Obrigado Fausto. Para mim é uma honra estar aqui nesse projeto, estar com vocês, estar aqui balançando o Estado de Goiás com esse podcast que com certeza vem para fazer diferente, e com certeza trazer grandes entrevistas e muita coisa boa. E para nós é uma satisfação imensa nessa noite. Para quem vai assistir amanhã de manhã, um bom dia, à tarde, uma boa tarde. Mas, como é ao vivo, uma boa noite a todos. Para nós é uma satisfação fazer a primeira edição do podcast com um dos mais promissores nomes do cenário político de Goiás, ele que já tem 2 mandatos de deputado estadual, o nosso atual vice-governador, Lincoln TJ. Um grande abraço, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu fiz questão de estar aqui. É uma estreia para nós dois, Na verdade, para esse programa, eu também nunca participei de um podcast, esse é o primeiro. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui. Que satisfação. Gente, esse aqui é um programa diferenciado, inclusive, nós temos um recado do presidente aí, para o pessoal que está nos assistindo, em relação aos programas que nós iremos fazer. O que o presidente tem a dizer? Eu quero, primeiramente, agradecer a todos pela audiência aí, pela atenção, e dizer que, para mim, é uma honra estar aqui participando desse podcast e, principalmente, por estar mediante aqui, Lincoln TJ, que é um grande nome da política de Goiás. É isso aí, capitão. Vice-governador, então vamos começar as nossas perguntas. O senhor, que é um dos jovens mais promissores políticos do Estado de Goiás, demonstrou desapego e humildade diante da conjuntura política, ao abrir mão da vice-governadoria, de candidatura, que seria uma candidatura natural. Bem, baseado nisso, eu peço que o senhor nos comente sobre essa decisão. É uma decisão que, para mim, ela não foi uma decisão simples. A gente sabe que um lugar que eu estou é um lugar que há uma disputa muito grande. Só que nunca me faltou, e eu quero que você que está me assistindo entenda bem, o sentimento de que o que eu estou fazendo não é algo que é meu. E esses sentimentos... eu vou ficar triste, eu não vou ficar feliz. Não, esse eu acho que é um sentimento que ele é reservado a políticos menores. Eu não tenho ciúme, por exemplo, acontece isso muito. Às vezes um vereador que está comigo, ou uma pessoa que estava comigo, porque eu venho de 2 mandatos de deputado estadual. E depois de 2 mandatos eu me tornei vice-governador. E você, querendo ou não, você deixa de ser deputado um tempo e o poder ele não deixa vácuo. O poder, o espaço que fica, ele é ocupado. E fatalmente, muitos que estavam comigo, por exemplo, acabaram indo para outros deputados. Mas eu nunca fui atrás de nenhum deles. Para que você vai atrás de gente que já não estava com você desde o começo? Então eu vejo a política de forma muito sóbria. Essa questão toda da minha troca dentro da vice-governadoria para as eleições desse ano, obviamente, para o próximo mandato, foi algo que foi com muita naturalidade, até porque o cabeça da chapa é o governador, quem monta a chapa é o cabeça, isso é em qualquer lugar que você vai, se tem um cara que é candidato a prefeito, ou governador, ou presidente da república, ele escolhe o seu vice, e se o governador achou em mim potencial para ser vice durante 4 anos, meu Deus, eu sou muito grato a ele. Você sabe por quê, Fausto? Porque eu consegui, eu sempre sonhei em estar aqui, mas o meu projeto ele não está pronto ainda. Eu serei governador desse estado. Estou trabalhando para isso. As pessoas têm medo de divulgar os sonhos, de falar o que quer. A gente vê o exemplo disso até na Bíblia, quando José divulgou os sonhos dele, o que aconteceu. Eu, particularmente, eu faço questão de divulgar os meus sonhos, porque depois é muito fácil a pessoa falar, não, ele está falando isso porque ele está aí. Não, eu desde o meu primeiro mandato,
Era o deputado mais novo na minha legislatura. E eu falava para todo mundo, eu serei governador, eu serei governador. E eu já estou na vice. Você vê a ousadia desse menino, né? Tantos anos na vida pública estive e nunca vi uma pessoa com ousadia tamanha como esta. Né? Estou aqui com a santidade presente. Mandando recado para nós aqui, né? Estou mandando um recado para você, porque você é um menino bom e você também. E o senhor quer me perguntar alguma coisa, prefeito? Eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Tá bom. Lincoln, dentro do seu mandato de vice-governador, que ainda segue, né, finda agora dia 31 de dezembro deste ano, quais os principais bandeiras, quais os principais projetos você considera que foram aqueles que foram de destaque? Você como vice-governador, que eu particularmente acompanhei, você esteve aqui em umas, trazendo resoluções para algumas demandas, e nós acompanhamos você em outras cidades. Foi um vice-governador, está sendo um vice-governador muito atuante. O que você destaca desse mandato de vice-governador? O que eu mais destaco nesse mandato meu de vice-governador, Fausto, Lauro, você que está me assistindo agora ao vivo, eu quero também cumprimentar todos vocês, da mesma forma do Fausto, um bom dia para quem está assistindo de manhã, uma boa tarde e uma boa noite para quem está assistindo ao vivo. Né? Mas, assim que nós assumimos o governo, Fausto, foi um momento muito delicado, porque existia uma expectativa muito grande em cima da vitória, como a nossa vitória aconteceu. Uma vitória única em Goiás, primeiro turno, 61% dos votos. E isso, com certeza, veio acompanhado de uma carga em relação a quê? A população estava aguardando da nossa parte entregas. Nós elegemos vocês, te demos 61% dos votos válidos, 1.773.000 votos, e agora? E aí, quando a gente sentou na cadeira, nós fomos olhar, a gente tinha 7 bilhões e 600 milhões de reais e uns quebrados de dívidas imediatas. Hoje é segunda-feira, né? Uma segunda-feira. Então, a gente tinha que ter pago isso na sexta-feira passada. Nossa. Então, assim, o que era isso? Eram 2 folhas atrasadas, eram vários fornecedores, era bolsa universitária em atraso, era 13 meses de bolsa universitária em atraso, 13 meses de repasse para a saúde, para os municípios sem repassar, transporte escolar sem repassar, bolsa, renda cidadã sem passar e diversas outras coisas. O Estado em caos. Né? E, naquele momento, o governador Ronaldo Caiado decidiu uma coisa muito importante. Ele percebeu que ele tinha 2 caminhos. Ou ele mergulhava na gestão aqui agora, ou ele ia para Brasília tentar arrumar a solução. E ele falou, olha, eu não sou um só. O governo é composto pelo governador e pelo vice. Ele criou um programa que chama Goiás de Resultados. E ele pegou todo esse anseio que a população tinha quando votou na gente, quando nos escolheu no primeiro turno. Desejos, que isso vinha manifesto através de frases do governador. Por exemplo, bandido em Goiás ou muda de profissão ou muda de estado. E aí nós fomos entrar dentro da gestão e saber como fazer isso tornar realidade na vida do cidadão. Porque no microfone bacana, bonito de falar, né? No papel legal, você escreve lá, causa um impacto. Tá. E na realidade, como fazer o bandido ou mudar de profissão ou mudar de Goiás? E aí nós vamos sentar e achar a solução para isso. Esse é o Goiás de Resultados. Nós vamos auxiliar cada secretaria a entregar os seus resultados que a população mais queria. Nós conseguimos, por exemplo, uma das coisas que eu acho marcante, né? Eu lembro que eu fui deputado e vocês sabem muito bem dessa realidade. A gente chegava nos municípios, era uma emenda que às vezes um deputado conseguia para reformar o colégio, para cobrir a quadra, para poder fazer o muro. Eu lembro que uma das primeiras obras que eu fiz, que eu levei para uma cidade enquanto deputado estadual, foi um muro de um colégio lá em Anicuns, eu acho, se eu não me engano, é lá na Chopana, ou eu esqueci lá, mas eu acredito que foi lá. Eu lembro que a gente chegou no colégio, o colégio não tinha muro, e os professores reclamando para mim, olha, as pessoas vêm, trazem droga, não tem muro no colégio aqui, a gente precisa proteger as crianças. E nós conseguimos, foi uma das primeiras coisas. Mas eu percebi claramente que existia um buraco. A educação não pode ser tratada dessa forma. Como é que a gente está achando? A conta não bate. Você pega uma sala que está caindo na cabeça do aluno, você pega um aluno que não se alimenta direito, você pega uma sala que está mais quente dentro da sala do que fora da sala de aula, e a gente quer que essas crianças vão trazer para nós. Dali vai sair a cura do câncer, dali vai sair a solução para os problemas que a gente vive hoje, a gente nem sabe, e problemas que a gente nem sabe que tem, mas que crianças como essa, com a mente genial que está tendo hoje, conseguiria nos ajudar. Ou vão sair atletas olímpicos de um lugar que não tem quadra. Então, nós estabelecemos naquele momento uma padronização e nós decidimos tirar a qualidade das escolas, das estruturas físicas das escolas, da pauta política, de forma que
Hoje, não adianta um governador entrar aqui e falar o seguinte, bater no peito e falar, vote em mim que eu vou reformar. Não, nós já reformamos. Todas as escolas, todas. As que não estão reformadas, elas estão em reforma nesse momento, ou uma ou outra, por algum problema de documento, não conseguiu alguma documentação assim. Mas nós estamos falando de mais de 1.059 escolas que nós reformamos. Então, hoje, não tem mais essa questão de diretor ficar correndo. E eu não quero dizer que está perfeito. Quer dizer que está tudo pronto. Não, a gente tem que começar a pensar os próximos passos, mas não tinha como pensar nos próximos sem passar por esses, sem dar um refeitório decente. As crianças estavam comendo naqueles pratos azulados de plástico, cheio de risco. Aquilo ali junta bactéria, que vocês não têm ideia. Então, nós trocamos todos os talheres, todos os pratos, todos os garfos, todas as xícaras. Nós entregamos para os alunos mochila, nós entregamos tênis, nós entregamos material escolar, nós entregamos uniforme escolar, nós entregamos para o aluno um auxílio para o aluno continuar estudando. Na pandemia, o material chegava no aluno pelo transporte escolar. Os alunos, na época da pandemia, nós criamos um recurso para ajudar os alunos a se alimentarem. Por quê? Porque a gente percebeu, a gente tem esses dados de forma muito bem trabalhada, que muitas dessas crianças, que às vezes não iam para a escola, não tinham o que comer em casa. Porque mesmo na pandemia, os pais muitas vezes iam trabalhar, né? Tinha muita gente que não tinha condição de ficar em casa. E essas crianças ficavam sozinhas em casa. E nós começamos a perceber isso. Então, a gente deu essa resposta. Isso foi só na educação. Estou contando aqui de uma área só, né? Nós conseguimos, por exemplo, quando eu assumi para o governo, para vice-governador, nós tínhamos em torno de 300 detentos num universo de 22 mil detentos no estado de Goiás, que trabalhavam apenas. E a gente, outra máxima que nós decidimos mudar, o governador falava, olha, um detento em Goiás não pode custar mais do que um professor, nós temos que investir mais no professor do que em quem está preso. Tá bom, então como transformar isso em passos a serem dados dentro de uma gestão? E nós começamos a fazer isso. Eu que sou formado em Direito, sou graduado em Gestão também, fui atrás, peguei os melhores nomes, montamos esse programa Goiás de Resultados, que o governador me colocou como gestor, e nós começamos a pegar os melhores exemplos que existiam no país de ressocialização. Um dos exemplos que eu tenho, que para mim é o mais próximo do ideal, é o de Santa Catarina. É um município que tem na sua população uma proporcionalidade com a nossa, um número de municípios também, apesar dos outros detalhes geográficos ser bem diferente do nosso. Lá é fronteiriço, lá tem oceano, mas desses detalhes, população e população carcerária eram parecidos. E lá, o que eu percebi? Nós levantamos os dados, a gente sabe que o Congresso rejeitou recentemente, tirou aquela questão da saidinha, vocês viram, né? Podia saidinha, chegar no final do ano, o preso ia visitar a família, visitar a mãe, passar o Natal com a família. E era onde muitos deles saíam para cometer delitos, para roubar, a gente sabe disso, no final do ano. Aí eu fui ver lá em Santa Catarina, o índice de saidinha lá é o menor do país. Os presos não queriam sair. Por quê? Porque ele estava trabalhando, ele deixava de cometer crime, ele diminuía, ele tinha remissão da sua pena, ele fazia uma poupança lá, e lá o sistema prisional aporta na conta do Estado 25 milhões por ano. Então, não deixa, acaba onde resolve aquela máxima, que professor, a gente tem que investir mais com o professor do que, às vezes, com aquele que está preso. Não, lá o sistema penitenciário aporta, e lá é uma briga das indústrias e das empresas querendo trazer a mão de obra do encarcerado, porque a mão de obra é mais barata, certo? Os municípios lá brigam porque quer ter o presídio na sua cidade. Por quê? Porque eles fazem poda de árvore, eles arrumam meio-fio, eles tampam buraco. Então, a gente começou a transformar essa realidade. Goiás, que só tinha 300 detentos trabalhando, porque não existia política pública de ressocialização. É isso que eu quero que vocês entendam. Existia um trabalho feito pela vontade daquele gestor, do gerente lá do presídio. Espera lá, não é assim que a banda toca. Tem que ter política pública. Até quando é que a gente vai ter o sinônimo que prisão é fábrica de bandido? Não, não pode ser assim. Então, nós começamos a mudar isso. Nós já temos hoje mais de 4 mil detentos trabalhando. Estamos chegando próximo dos 25% da população encarcerada nossa que trabalha, que produz uniforme, produz carteira, produz muitas das coisas que ajudam. Então, esses são dois exemplos que me marcaram muito. Eu poderia falar da regionalização da saúde, como quando nós assumimos o Estado, só tinha vaga de UTI em Goiânia, Anápolis, em Aparecida, e nós abrimos leitos de UTI no Estado inteiro. Nas 23 regiões que é dividida a saúde, nós levamos para 23 cidades. Hoje nós temos leitos de UTI. Isso é uma realidade estabelecida. Então, o que a gente observa é que todas as ações do governo teve a participação da vice-governadoria.
Você estava junto sempre, todas as decisões. Diretamente. Agora tem um programa que eu tenho orgulho dele, ele nasceu na vice-governadoria e ele é executado de forma muito eficiente pela GEAB, que para mim é um dos melhores programas que a gente está conseguindo ter para ajudar a população que se encontra em vulnerabilidade, que é o aluguel social. Nós percebemos que existia uma faixa. Primeiro, a gente assumiu algumas obras de governos passados, né, e nós tínhamos que terminar essas obras. Entregamos várias casas, algumas casas que ainda tinha aquele custo. A pessoa recebia uma ajuda do governo estadual, uma ajuda do governo federal, uma ajuda do município, mas ainda tinha um certo custo, parcelas de R$200, R$300. Primeiro que nós decidimos não fazer casa com essas parcelas. Obviamente, só terminasse, que já existiam propostas, porque a gente tem que terminar, óbvio, a obra está parada, você não vai parar a obra porque ele é do outro governo. A gente tinha que terminar, as pessoas já estavam pagando por essas casas. Então, a gente terminou, nós estamos entregando várias delas ainda, e nós percebemos o seguinte, que tinham pessoas que até tinham a renda, mas essa renda, muitas vezes, impedia ela de ter acesso a um novo modelo que a gente fez de casa, que é entregar a casa de graça para a pessoa. Tem parcela. Nós estamos fazendo casas de graça pelo estado afora, entregando para a pessoa a chave na mão, sem nenhuma parcela, e vocês têm que ver o padrão da casa que o governador Ronaldo Caiado está fazendo e que ele exigiu que fosse feito. Tudo bem, mas tinha pessoa que não podia receber a casa, não podia fazer parcela porque tinha um saláriozinho baixo, às vezes, e tinha que escolher ou pagava aluguel ou comia. Ou pagava aluguel ou comprava remédio para sua família. Nós criamos o aluguel social. E hoje já tem 35 mil pessoas, Lauro. 35 mil famílias, na verdade, no estado de Goiás. Um programa que nasceu na vice-governadoria. Nós percebemos isso, levamos essa ideia para o Pedro Salles, lá na GEAB, na Goinfa, na GEAB, e eles gostaram da ideia, eles operacionalizaram, porque, na verdade, quem executa são os secretários. O que a gente faz é o destrave governamental, é o entendimento de que, numa gestão coesa, como é a do governador Ronaldo Caiado, não existe uma entrega só da vice-governadoria. A entrega ela é do governo. E criamos, hoje, 35 mil pessoas recebem em torno de R$350 durante 18 meses para ajudar no seu aluguel. Então, podemos afirmar que talvez o pai, não o pai, mas o padrinho do aluguel social é a vice-governadoria. Eu falo é o vice-governador eu falo nível TJ. Com muito orgulho e, graças a Deus, é saber que hoje a gente está conseguindo, de fato, isso que é isso? Isso é transferência de renda. Nós estamos fazendo uma transferência de renda para aquelas pessoas que mais precisam. É dinheiro que a pessoa deixa de pagar no aluguel e passa a ter no bolso para comer, para poder se deslocar, para poder ajudar a sua família. E a gente consegue, de fato, porque muito se questiona, né? Qual que é o programa que tem de transferência de renda? A gente viu nos últimos anos os governos, independente do partido, eu não tenho político de estimação, né? Então, assim, eu critico as políticas públicas e não as pessoas. Né? Nós estamos num momento que está ruim. Né? Uns brigam com o Bolsonaro, outros brigam com o Lula. Essa semana em Goiânia teve gente dando tiro dentro de igreja. Tiro dentro de igreja por causa de presidente, que nem sabe que o cara existe. Nem pensa que esse cara existe. Ele está dando tiro no outro dentro da igreja por causa de briga de questão presidencial. Né? Então, a gente precisa recentralizar as coisas. Vamos voltar aqui para... Calma, peraí, vamos descer um pouquinho o nível, o tom da briga, da conversa. A gente é irmão, a gente é brasileiro. Né? A gente não tem que odiar uns aos outros, nós temos que construir uma saída para os problemas. Tem muito problema que ele é do petista, do bolsonarista, do cirista, da Simone Tebet, de todo candidato a presidente. Que é o quê? O povo está com fome. As pessoas estão passando fome. Nós temos hoje pelo menos 60 milhões de crianças que não comem uma das refeições durante o dia. Isso é um problema nosso. Isso é um problema que está em Umas, está em Goiânia, está no interior. Nós temos o desemprego. Né? Então, nós temos muito mais inimigos do que a pessoa que está do nosso lado. A pessoa que está do nosso lado, ela tem o direito de pensar diferente, de gostar de um presidente que quer... Eu pergunto vocês já viram uma pessoa que apoia o Lula virar uma pessoa que apoia o Bolsonaro? Eu nunca vi até hoje. Vice-versa também não. Eu nunca vi um que apoia o Bolsonaro virar um lulista. Então, eu não vou nem entrar nessa briga. O meu foco é uma política diferente do que está posto aí fora. Porque, para isso, tem gente demais aí para se matar, para dar tiro uns nos outros, para brigar com os outros. Eu não sou desses. E nem convencer um ao outro. Você já viu um convencer o outro? Não, a gente não vê, não. Converter o outro. Debate o dia inteiro, entra dia, sai dia e continua com a mesma convicção, com os mesmos debates, com a mesma lereia de sempre. Agora, pois bem, eu quero aqui aproveitar esta oportunidade, eu quero fazer uma pergunta muito sincera para o senhor Lincoln TJ. Estou pronto. Se me permite. Estou pronto, Fica meu à prefeito. vontade, Santo Íris. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, Lincoln. Não ficou uma mágoazinha, um ressentimento, quando o Caiado resolveu convidar Daniel Vilela, ao invés de continuar a parceria com a Vossa Excelência? Prefeito, que perguntinha, viu? Ficou não. Como eu disse,
eu aprendi muito cedo com meu pai que a gente não faz política nem com amor nem com rancor. E qual que é o sentimento que ele é predominante no meu coração hoje em relação a todo esse processo? É um sentimento de gratidão. Eu tive a oportunidade de alcançar o estado inteiro, de fazer o meu nome ser conhecido em todo o estado. Como? Ajudando as pessoas. Né? Você quer uma recompensa maior do que isso? Eu venho de uma família humilde. Meu pai ele era apontador de gari, eu nasci em Berço de Ouro. As pessoas olham assim, acham, ele é vice-governador, está nadando, tá... Não, meu pai era gari, minha mãe vendia salgado na feira. Eu tenho o mesmo patrimônio hoje que eu tenho quando eu comecei na política. Você não fica rico na política, não. Quem fica rico na política está roubando. Então não tem como, a conta não fecha. Então, assim, graças a Deus, o que tem no meu coração em relação ao governador Ronaldo Caiado é a gratidão, prefeito, por ele ter sido um parceiro, uma pessoa que me deu opinião. Ele poderia ter chamado qualquer pessoa. Primeiro que, na verdade, naquele primeiro momento, todo mundo estava correndo dele. Né? A gente estava vindo de 16, 20 anos do governo Marconi, né? O Caiado fazendo uma oposição muito já desde a pré-campanha fazendo uma oposição, e todo mundo que aproximava do Caiado, às vezes era chamado para uma conversa, para tentar tirar de lado, tirar de ideia, tanto que o dia que eu conversei com o governador, ele só me pediu uma coisa, ele falou, olha, eu não gostaria que você conversasse, enquanto você não decidisse se você vai aceitar ser vice ou não conversa com ninguém, eu acho que ele ficou com medo de eu ir lá e vender para os outros, sabe, igual como outros fizeram, ir lá e falar, não, ó, o Caiado me chamou para ser vice, valoriza meu passe aí, né? Eu não jogo esse jogo. Eu sei bem para que eu estou na política, eu sei bem para que eu fui chamado. Outros jogam, outros querem, eu não jogo, eu não jogo sujo, não houve um ato meu, em nenhum momento nesses 4 anos em que eu fui vice-governador. Precisou do governador Ronaldo Caiado me chamar e me frear, do Ronaldo Caiado me chamar e qualquer outra coisa, eu falasse, não vá, eu nunca tive um não do governador nesses 4 anos. Então, como que eu vou ter qualquer outro sentimento que seja gratidão? Né? Eu sou grato a ele porque eu, de fato, estou realizando um sonho, que é poder alcançar pessoas de uma forma que eu nunca imaginaria. Imagina você poder bolar um programa, criar um programa, e esse programa ajudar as pessoas a não passar fome. Você está entendendo? É para isso que existe a política. O resto passa, o mandato passa. Meu pai foi deputado 4 vezes, presidente da Assembleia, o primeiro da história que foi os 4 anos seguidos deputado estadual. Minha mãe foi deputada. E passou. Deve ter passado a vida inteira observando eu na minha vida pública. E eu sou um admirador mesmo, um grande admirador. A minha esposa já trabalhou diretamente com o senhor, né, Santo Íris, né, que está aí do céu olhando para a gente. Né, e eu, de fato, eu nunca tive no mesmo polo do Íris, nunca. Eu sempre, por causa do União Albernaz, por causa dos ex-governadores, sempre tive em polos distintos do ex-prefeito Íris Rezende. Mas nunca faltou em mim admiração e respeito pelo grande político que ele foi, pelo homem que, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas no Estado. Levou asfalto, levou ponte, asfaltou até Ponte Safena. Tinha piada. Lincoln, o deputado Lincoln TJ teve um mandato muito municipalista, com destaque algumas ajudas para os municípios do norte, e depois que entrou na vice-governadoria, expandiu isso bastante. Hoje nós podemos cravar aí que vão estar entre os mais votados? Como é que está a sua campanha? Eu tenho um objetivo, e como eu disse, às vezes as pessoas têm dificuldade de compartilhar os seus sonhos. Né? A gente vê na Bíblia, quando José compartilhou com os irmãos os sonhos dele, né? Ele foi parar no fundo do poço. E eu não tenho esse medo que José tinha, não. Eu acho que os sonhos, eles precisam ser divulgados. Né? E um dos sonhos do meu sonho, na verdade, é ser eleito para deputado estadual, fazer a minha cadeira. Ou seja, atingir o coeficiente necessário para fazer, do mesmo jeito que a Flávia Moraes faz. Né? A Flávia Moraes é minha parceira aqui na cidade de Umas, eu dobro com ela. E ela é uma das poucas deputadas, se eu não me engano, foi ela, o delegado Valdir e o Zacarias Calil só até hoje. Eu acho que a dona Iris também conseguiu fazer o coeficiente, mas são poucos na história de Goiás, isso para federal. Para estadual, isso nunca aconteceu até hoje. Né? Não tem na história um deputado que tirou 73, 75, 80 mil votos. Eu estou tentando isso. Vai ser possível? Pode ser que eu tire 20, pode ser que eu tire 30, pode ser que eu tire 40, pode ser que eu tire 50, 60, mas para quem não tem alvo, não tem objetivo, qualquer atalho serve, eu tenho objetivo. Ele lá vai caminhando, ele lá vai engateando para chegar no palácio. Esse menino é do saco roxo. Gente. Minha mãe também acha. Ih, Fausto, eu tô de cara, viu? É o mais promissor do Estado. Isso aí é certeza. Vai chegar a alcançar o objetivo dele, assim nós cremos.
Quantas cidades hoje a campanha Lincoln TJ para deputado estadual está efetivamente 190. 190. Até agora. Senhora. Qual a principal bandeira para o próximo mandato? Não, eu não carrego bandeiras. Porque bandeira ela é sinônimo de uma política ultrapassada e falida. Bandeira, quem fica levantando bandeira é só quem quer angariar votos de segmentos. E eu já ultrapassei esse momento na política, no sentido de que eu percebo que não adianta eu vir aqui para Inhumas com bandeiras, não adianta eu ir para Goianira com bandeira. Não. Você precisa conhecer a realidade daquele município. Cada município tem uma realidade estabelecida. Não adianta eu tratar Catalão do mesmo jeito que eu vou tratar Mundo Novo, do mesmo jeito que eu vou tratar Aporé, do mesmo jeito que eu vou tratar Pilar de Goiás, que eu vou tratar Uirapuru, que eu vou tratar Mara Rosa. Não. Cada realidade dessa. Você muda o tempero da comida, você muda a feição das pessoas, você muda os costumes das pessoas, você muda o jeito que a pessoa conversa. A gente tem um estado que ele tem uma dimensão quase que maior que vários países na Europa. Então, a gente tem vários estados de Goiás aqui. Então, eu não carrego uma bandeira. Por exemplo, as pessoas me cobram muito, né? Por exemplo, Deus. Nossa, eu não penso que Deus tem que ser defendido da tribuna. Eu não posso falar que Deus é uma bandeira minha. Rapaz, quem fala que Deus é uma bandeira pode qualquer coisa. Você está entendendo? Deus é minha bandeira. Eu não estou criticando ninguém, porque eu sei que essa frase ela é usada por muitos, inclusive por candidatos a presidente. Eu respeito a postura de cada político, de cada pessoa com a estratégia que ela acha necessária. Eu só não dou conta de fazer. Eu só não acho que o poder sustentador do universo, o poder que nos dá a vida, o poder que mantém a gente de pé, o poder que, se a gente está vivo aqui hoje, é porque ele existe, esse poder não precisa ser defendido na Assembleia. Ele tem que ser defendido no nosso coração, é na nossa mente. O campo de batalha, a Bíblia fala que é a mente, né? É o nosso coração. Então, às vezes, eu vejo tanta gente sendo desagradável, mal educada uns com os outros, em nome de Deus. Aí você vai defender uma bandeira. Não, sabe qual que é a minha bandeira? Minha principal bandeira é ter políticas públicas que atingem a vida das pessoas. É para isso que existe esse microfone. Não adianta eu pegar esse microfone, pular num rio em cima de uma canoa e usar ele para remar, não. Ele não foi feito para remar. Então, a política, ela existe, é para a gente... nós decidimos, nos reunimos. Opa, vamos viver junto, dentro da cidade, dentro da comunidade? Então, tá bom. Então, para isso, nós vamos abrir mão de um pouquinho dos nossos direitos e do dinheiro também para custear isso. E vamos escolher quem administra esse recurso. Não, mas a gente esqueceu disso. Então, tem gente que está na política para ficar rico, tem gente que está na política para defender só o segmento, tem gente que está na política porque não pode ser mais palhaço, porque não joga bola, porque deixou de ser cantor. Eu estou na política para atingir a vida das pessoas. Eu estou na política, Lauro, para mudar a realidade do estado que eu estou inserido. Não estou na política para fazer patrimônio. Não estou na política para ser só mais um que está aí, que mais um na lista de decepção que o brasileiro tem há tanto tempo ao ligar a televisão e ver tanta coisa feia que acontece. Eu vou mandar a Ana Paula procurar esse menino. Eu? Ana, e a dona Iris também, pode chamar. Ela fala para que eu dei o aval. Pode chamar Eu? ela. Ei, Santo Íris, eu queria saber o que o presidente tem para uma análise do presidente em relação ao nosso futuro governador, mas antes deputado estadual por Goiás, Lincoln TJ. Muito bem. Eu quero, primeiramente, dizer que eu não vou me desfazer do meu lema, mas vou mudar uma questão aí. Ó. Já que está dizendo que não pode usar o nome de Deus, é Brasil acima de tudo e eu acima de todos. Forte abraço. Não, presidente, não é nem que não pode usar, não. Eu acho que bandeiras e... isso é algo pessoal de cada um. E como eu disse, eu respeito. Agora eu opto por fazer algo que eu acredito que pode ser melhor para o povo. Perfeito. E governo do Estado? Tem segundo turno? Não. Com quem? Com quem? Boa pergunta. Eu quero entender quais são as propostas. Vocês conhecem algum projeto de proposta? Existem projetos para tentar tirar o caiado do governo. Agora, eu não escuto projetos. Esse dia para trás eu li... Se o Mendan escuta isso, agora ele enfiar um garfo na tomada. Mas quem... Olha, eu sou uma pessoa hoje muito realizada por ter sido governador nesses tempos. Primeiro porque eu fui governador de uma pessoa que é muito séria. As pessoas olham para o Caiado e atribuem ao Caiado muitas coisas. O Caiado é duro. Não, as pessoas não conhecem o Caiado. Elas não conhecem quem é o governador. O governador é uma pessoa que ele é focado. Ele é focado na entrega do resultado. Todos os dias. Eu lembro quando ele... Vocês lembram quando ele passou mal, que ele quase teve um infarto e teve que ir para São Paulo? E eu fui para São Paulo também. Eu tinha um encontro lá, eu nem sabia.
na verdade, a gente nem pensava naquele momento em pandemia, e eu fui lá ter um encontro com o Google para a gente poder desenvolver uma plataforma de ensino à distância. E aí, depois disso, o Google veio aqui em Goiás, sentou com a secretária Fátima Gavioli, e quando veio a pandemia, senhores, é assim, é uma coisa divina, né? Quando veio a pandemia, a gente já estava pronto, a gente já tinha celebrado uma parceria com o Google. Queremos fazer uma parceria com o governador do estado para lançar ensino à distância. Exatamente. E nós conseguimos. Então, eu fui lá em São Paulo ver ele naquela época, né? E eu lembro que muitas pessoas ficaram perguntando, não, como é que está o governador, como é que ele está... E ele estava no hospital, eu lembro que eu cheguei em São Paulo, e passou um pouco, ele também tinha chegado lá. Aí eu fui visitar ele no hospital, e ele estava lá meio convalescido, né, sentindo dor, aquela coisa. A primeira pergunta que ele me fez, e aí, Lincoln, como é que está o nosso estádio Goiás? Então, assim... Ele é um cara desprendido, né? Ele é um cara que gosta das pessoas, né? Então, ele tem aquele jeitão dele mais sério, mas é contra a corrupção, né? É contra malandro, é contra gente que não quer o bem do Estado. Você nunca viu ele destratar uma pessoa simples, né? O povo criaram tantas lendas em relação ao governador Ronaldo Caiado, e olha o governador que ele foi. O governador que a gente pegou um estado quebrado, pegou uma pandemia no meio da gestão, nós entregamos um estado regionalizado. Muitos batem no peito aí, pode fazer o que for. Quero ver quem que abriu leite UTI nas regiões que nós abrimos. Quem que terminou o hospital de urgência de Juruaçu, transformando ele no hospital de tratamento de câncer público. Não sei se quem está me ouvindo sabe, o Hospital de Uruaçu hoje é um hospital que trata as pessoas que estão com câncer. Nós conseguimos agora, com a ajuda do vereador Anselmo Pereira em Goiânia e da Câmara de Vereadores, né? Quero agradecer a todos os vereadores na pessoa do Anselmo Pereira, nós conseguimos a área, junto à Prefeitura, para construir o Hospital Oncológico de Crianças em Goiás. Primeiro do país, não tem nenhum hospital estadual para o tratamento de crianças com câncer no país. Entendeu? Então, assim, gente, nós estamos construindo uma coisa que não podia imaginar em Goiás. Você ter, primeiro, o hospital público, já que trata de câncer, ser estadual, que é o de Uruaçu. Então, nós concluímos aquele hospital, nós concluímos o Hospital do Servidor, nós abrimos... E as policlínicas? O povo ia no começo, lá, meu prefeito, né? O povo ia, prefeito, nas policlínicas, eles não queriam ser entendidos nas policlínicas, não. Santo Íris, por gentileza, porque Santo Íris? Eu sou uma autoridade celestial. É verdade, você tem que falar com respeito. Eu quebrando o decoro aqui, eu né? Eu olhando, eu falo, gente, que menino educado, que menino que tem futuro, ele vem e me chama de prefeito. Eu subi do escalão, Você subiu, né? Você tá no... Então, eu vou perdoar você. Santo Íris, as pessoas vão nas policlínicas nossas, lá em Goianésia, elas vão lá em Posse, né? Elas ficam com medo de cobrar delas, porque elas nunca tiveram um atendimento tão bom em algo público. A gente vem da realidade que público é o que dá. Né? Público não. A verdade é que a vida inteira nós passamos aceitando migalhas, a vida inteira. Quem é brasileiro sabe do que eu estou falando. Sabe o que é você receber qualquer coisinha de poder público e aquelas pessoas que estão à frente do poder público sentir como se elas tivessem, meu Deus, quanta bondade no meu coração. Não, chefe, o dinheiro é do povo. Não é nosso, não é bondade do coração, não é dever de casa. É obrigação fazer isso. O problema é que a gente acostumou tanto tempo com as pessoas não fazendo isso, que quando um faz, a gente vai lá e bate palma. Eu usei mais cedo. Eu acho que ser honesto, essas pessoas que falam assim, vota porque eu sou honesto. É a mesma coisa que você chegar na concessionária, comprar um carro e falar o seguinte, eu quero comprar esse carro, o vendedor falar para você, gostei demais de você, estou mandando ele com 4 pneus, viu? Não, tem que ter alguma coisa a mais. Você está entendendo? Tem que ter uma entrega. A verdade é que a gente ficou tanto tempo escolhendo político, o que professa a nossa fé. Meu pai é engraçado, eu ando no interior, meu pai foi deputado 4 vezes, né? Hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, torcedor do Vila Nova, né? Doente. Ele não pode ter só virtude, tem que ter uns vícios também, né? Eu sou Goiás, né? Sou Verdão, ele me chama de Moché, né? Mas eu não me considero Moché, né? Então, eu torço, e por causa dele eu torço pro Vasco, porque ele torce pro Vasco, para agradar, para ter um time que eu agrado meu pai. Vila Nova e Vasco. Eu quero aproveitar aqui, antes que o programa termine, para fazer uma pergunta. O que vocês fizeram que os radar pararam de ferroar os motoristas na BR? Uma boa pergunta, viu? O que foi que vocês arrumaram? Se eu me recordo bem, o presidente tinha tirado isso na BR. Agora, na GEOS, os contratos, se eu não me engano, eles estavam vencidos e passíveis de renovação. E nesse período em que ele estava vencido,
Aí não chega. Deixou a abóbora lastrar. Lincoln, é por isso que eu gosto do Caiado. Gente, mas esses meninos não brincam em serviço. Ele falou que ia meter o pé e meteu o pé. Foi. Falou que não ia deixar colocar pedágio, vocês lembram? Qual que é o pedágio que instalou em Goiás depois que a gente assumiu o governo? Cadê? Pelo contrário. Lincoln, você, toda a trajetória desde 2018, existia muitos boatos ou fatos, não sei, em relação à pretensa candidatura a deputado federal. Aí chega o Lincoln como vice-governador. Eu percebo muita humildade na sua parte, já foi perguntado, você já respondeu sobre essa questão da entrada do Daniel Vilela. Nós sabemos que você joga pelo grupo. Claro. Né? Existe um projeto maior. Mas, quando você vem para deputado estadual, por que não você tentou para deputado federal, por exemplo? Vendo que você tinha campo para isso, caixa para isso. Você quer uma resposta politicamente aceitável ou você quer a verdade? A verdadeira, aquela que veio do coração. Vamos lá. Existem alguns motivos por trás dessa decisão. Um deles está sentado aqui, não está aparecendo nessa câmera, né? Que estou completando nesses dias agora 5 meses de casado. Gente, 6. Me permite só um momento. A vice-primeira-dama presente conosco aqui, isso demonstra o quanto você é família. Eu acompanhei o dia que você esteve aqui em Umas, na primeira reunião ali no Clube de Leões, estava presente também, e a forma, o carinho, como você fala, a gente percebe que é verdadeiro. Porque político falar de família é fácil demais, todos falam. Mas na vida real não é assim. E a sintonia é bacana. Fausto, mas você vai perceber uma coisa, eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu nunca dei conta de ser um político montado. Então, isso que vocês estão me vendo aqui, do jeito que você está me vendo aqui na câmera, quem me conhece, quem é íntimo, a mim, infelizmente, nem sempre a rede social proporciona essa possibilidade, né? Então, acaba que a pessoa não vê de fato quem é aquela pessoa, igual eu falava do Caiado, as pessoas acham que ele é duro e tal, e ele não é. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa aqui em todo lugar. Porque eu nasci... apesar da origem humilde que meu pai teve, né, como gari, apontador de gari, minha mãe também, logo ele, pela garra e pela vontade, ele entrou na política, virou diretor-geral da Câmara, virou assessor do União, foi deputado a primeira vez, perdeu em 89, eu tinha 5 anos de idade, né, eu nasci em 84. Então, logo depois ele conseguiu assumir a primeira suplência e nunca mais perdeu a eleição. Então, nisso ele foi governador em exercício. O poder nunca foi um lugar para mim de deslumbre. Nunca foi um lugar assim, porque tem muita gente que olha, nossa, você é um deputado, né? E eu lembro dessa época, em que era muito você ser um deputado, né? Mas devido a tanto desmando e tanta coisa, a população foi perdendo o interesse, né? Então, eu tenho buscado desde o começo traçar uma trajetória autêntica, ser quem eu sou aqui na câmera, no podcast, em casa, numa tribuna. E eu atribuo muito do meu sucesso político a isso, porque eu percebi na população um cansaço desses políticos montados, que chega, né, sobe na tribuna, olha, amigo, seu... Não, calma aí, a gente tem que falar olho no olho, ouvir as pessoas, saber o que a pessoa quer, o que a pessoa está precisando. Ninguém quer isso, ninguém quer distância mais. Né? Ninguém quer favor, as pessoas querem dignidade, ela quer ter condição de estudar, de pôr o filho dela na escola, de ter o emprego dela. Ninguém quer ficar dependendo de programa social pro resto da vida, não. Se essa pessoa quer ficar dependendo, ela tem problema. Aí a gente já tem que tratar outra coisa, porque a gente quer, como eu ouvi hoje, eu conversei com um advogado hoje, um grande amigo, e ele me falava, olha, Lincoln, eu faço muito trabalho social, e graças a Deus eu faço, porque eu quero estar sempre do lado de quem faz o trabalho social, nunca do lado de quem está recebendo, porque quem está recebendo está passando por dificuldade, né? Então, eu, graças a Deus, tenho trabalhado nesse sentido. Então, a política, para mim, não é algo que muda quem eu sou. O poder, eu aprendi muito cedo, na verdade, o poder ele só revela o que você tem dentro. Né? Se você é um cara bacana, se você é um cara legal, você vai ser um cara legal e bacana no poder. Agora, se você é um filho da mãe, você vai ser um filho da mãe no poder, você vai pisar nas pessoas, você vai humilhar as pessoas, e isso está errado. Isso está errado. Bem, você começou, nós mudamos o foco um pouquinho em relação a não ser candidato a federal. Foi ordem da patroa, então? Foi não, um dos motivos... Não. Um dos motivos foi o seguinte, eu casei, recentemente estou completando 6 meses de casado, agora dia 19, e eu passei, para eu chegar onde eu cheguei nessa pouca idade, eu assumi como vice-governador do Estado com 34 anos de idade. Eu fui o mais novo vice-governador da história desse Estado e o mais novo desse país no momento. Tem um preço que se paga. Eu não estou falando do preço financeiro, é o preço longe dos filhos, longe da família, né? E eu não quero pagar esse preço novo. Um dos motivos que eu escolhi ser estadual, por quê? Porque
eu quero ver os meus filhos terminar de crescer, eu quero estar mais pertinho. E outra coisa também, hoje, eu fui um bom deputado, eu fui vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, eu fui secretário na Assembleia Legislativa do Estado, eu fui presidente da Comissão de Saúde, eu fiz parte da CCJ, eu fiz parte da Comissão de Finanças, eu fui vice-presidente da União Nacional de Deputados Estaduais. Nós temos uma união nacional, como a UVG, eu fui vice-presidente dessa união, entidade que meu pai já foi presidente, eu fui secretário parlamentar dos países que compõem o Mercosul. E isso me ajudou muito, porque eu sou fluente em outras línguas, então eu viajei o mundo em missão. Sentei com o presidente do Senado americano, o presidente do Senado canadense, sentei com o governador, eu acho que da Suécia, eu estou tentando lembrar de qual foi. Então, isso tudo me acrescentou muito. Então, hoje eu volto para a Assembleia um deputado muito mais experiente, um deputado que, primeiro, eu não faço política pequena, então eu não saio rasgando, entrando em base de amigo, de deputado. Não, eu também não rejeito nenhum apoio que me procura, porque eu também não estou babando. O cara vem e me procura lá, fala, olha, eu estava com um deputado, não quero mais apoiar ele não me ajudou, ele não fez isso, vou falar para ele assim, não, eu não quero. Não, eu abraço e faço diferente do que o outro fez, porque já chega a reclamar, o cara já chega me dando a receita, né? Ele já chega falando, olha, eu estou aqui porque tal pessoa não comprimiu isso, porque a gente tem que entender uma coisa, a gente tem um número limitado de vereadores no Estado, de prefeitos no Estado, de suplentes, de presidente de partido, você tem que fazer política com esses, né? Além dos segmentos organizados, mas quando você tem player político, você não tem de repente, eu vou sair candidato a deputado e vou fabricar 65 prefeitos novos, não, você tem que ir atrás dos prefeitos que estão aí, né? Ir atrás, ajudar, e sempre quando a gente bate na porta, graças a Deus, o prefeito recebe a gente muito bem e o trabalho dá certo. Então, eu chego na Assembleia hoje, com outra cabeça, eu chego lá sabendo como funciona o Estado, sabendo o que eu tenho que fazer dentro do Executivo para que um benefício possa chegar lá. A gente vê isso muito, às vezes o deputado ganha, está no primeiro mandato, tem aquele monte de projeto dele que não vai à frente, por quê? Porque tem erro de iniciativa, o cara não sabe que essa iniciativa é do Poder Executivo. Eu não posso, por exemplo, fazer uma lei que obriga o governador a dar R$ 1.500 para todo cidadão no estado de Goiás. Por quê? Porque eu não posso fazer um projeto como esse, se ele existisse, nós estamos citando um exemplo aqui, criando um exemplo para alegoria, pelo amor de Deus, não existe isso, não existe esse programa. Vamos pensar uma coisa melhor, então. Se a gente tivesse que fazer uma lei que obrigasse a pôr um supercomputador em todas as escolas do Estado. Se fosse inventar uma lei dessa, ela é inconstitucional, porque você não pode criar uma lei que gera gasto para o Estado sem antes o Estado você fazer o impacto, você fazer o estudo disso. Então, a gente vê ainda muitos que patinam nisso, né? Então, eu, graças a Deus, estou voltando com outra experiência. Então, eu prefiro hoje voltar para uma casa que eu conheço, estar mais perto da minha família, estar mais perto das pessoas, e é um caminho que me ajuda mais a chegar onde eu quero, que é ser governador desse Estado. Parabéns. Eu estava analisando a sua resposta e dentro do seu sonho, com certeza, o deputado federal, ele acaba que ele se distancia. Essa é a do 1 em eleitor. 513, né? Aí a gente prefere ser o quê? Ser cabeça ou ser cauda. É isso. Né? Exato. Não, e distancia do eleitor, Sim. né? Agora, o deputado estadual está aqui todo dia. Tá pertinho. Tá pertinho do né? pessoal. Uma das coisas que eu mais gostei, eu falei isso para todo mundo. E eu vi várias vezes acontecer isso. Quantos vocês também? Quantos deputados que eram estadual, você viu para deputado federal, depois o cara não virou nada. O cara não virou nada. Volta, nem para estadual ele consegue reeleger. Você está entendendo? Então, assim, eu não tenho pressa, não. Estou com 38. Entendeu? Estou aqui, estou legal, vou ser deputado, se Deus me permitir, se o povo quiser, vou trabalhar bastante, né? E então, assim, com o tempo, se eu esperar 20 anos, eu estou com 58, eu não tenho nem a idade do meu pai, já passou esse povo tudo que está aí, e eu não estou nem com a idade do meu pai ainda. Bem, agora, Lincoln, antes de agradecer e de finalizar, quero te dizer o seguinte. Eu estava só aquecendo o nosso bate-papo aqui, se deixar, nós vamos a noite inteira. Viu? Mas é bom que sobra para a gente vir de novo, né? Bom de prosa. Não, eu quero, já que você faça um compromisso conosco, feito. de voltar aqui como deputado eleito. Tá feito, pega aqui. Então tá O fechado. compromisso está feito, o povo está vendo. Tá ok, tá consagrado. Então me permita ser o primeiro deputado a vir aqui depois das eleições? Perfeito. Então, se for viajar para passear, nós vamos aguardar você voltar. Tá bom, fechou. Você é o primeiro a voltar aqui. Uhum. E espero que também já em janeiro te visitar como presidente daquela casa, se Deus assim o permitir. Vai profetizando. Né? Vamos ganhar a primeira eleição. O primeiro passo é isso, a gente ganhar, ganhar bem, ganhar com respeito, ganhar com dignidade, ganhar com honra. Tem muitas formas de ganhar. E tem muita gente que ganha e não leva, que ganha e perde. Né? Eu, graças a Deus, eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo, porque eu sei o que eu estou construindo. Né? Eu sei o Estado
que eu fui vice-governador. Ninguém foi vice-governador desse estado com a minha idade. Ninguém até hoje. E isso, para mim, é um orgulho. Isso é um orgulho para mim, é um orgulho saber que o Daniel está chegando e ele vai ter que ralar demais para ser melhor que o vice-governador que eu. Nossa, também vai ter que ralar muito, que eu trabalhei demais, eu entreguei demais. Mas cada um tem o seu foco, cada um tem o seu jeito, né? Eu tenho torcido para o Daniel acertar bem mais do que eu e errar bem menos do que eu. Né? E tenho torcido para que ele possa entregar tudo aquilo que eu não dei conta. Teve coisa demais que eu não dei conta de fazer, não deu tempo. Mas você foi divisor de águas, porque nós observamos o legado dos ex, né, vice-governadores, eram a maioria figurantes. Com Nós estamos certeza. aqui tirando pedra. Não, é um modelo de gestão, né? É um modelo É. de gestão, não tinha muito espaço. Você vem para ser meu vice, que lá na frente, quando eu tiver que sair, você vira meu governador. Ou seja, nós percebemos a sua atuação, eu não sei se era comodismo, se eram os governadores que não deixavam os vices trabalharem, ou se era comodismo dos mesmos. Mas, não querendo aqui jogar confete, que eu não tenho objetivo nenhum em relação a isso, te convidei por ser conhecedor um pouco do seu trabalho e por admirar. Agora, nós sabemos que você é um divisor de água, concordo com você, que o Danielzinho vai ter que ralar demais em Santo Íris. Ei, mas o Magui estava falando para mim ontem, Tramani falando aí, rapaz, se você ver o trabalho que vai ter o Dani para acompanhar o Caiado, você não tem noção. Eu falei, não, eu sei, eu estou olhando, estou observando, e tem no detalhe, Maguito, eu conheço o Caiado, viu? Mas está dando muito certo. Está dando muito certo, teve aceitação. E eu fico feliz por causa do meu governador. Eu, nesses 4 anos que eu tenho caminhado com ele, tem uma coisa que eu aprendi a gostar muito do Caiado. E eu desejo a ele sucesso, porque aquelas coisas que vocês veem ele falando, porque eu quero bater nisso, eu quero fazer aquilo, ele quer mesmo. Não é conversa política, não. Mas quando ele falou que eu não preciso do seu voto, foi só para aquele cidadão só, Exato. né? Só Não, foi porque as pessoas usam só uma frase, né? Eu falei, aí o cara chegou lá agredindo ele. Se você tirar a frase do contexto, o cara chegou lá falando, não sei o que lá, você tá achando o quê? Você vai precisar de mim, você vai não sei o que lá. E o cara veio com muita arrogância. E, gente, todo mundo sabe que o Caiado nunca foi um cara de levar desaforo para casa. Ele pode ser muita coisa, mas ele nunca foi homem de levar desaforo para casa. Eu não preciso do voto de gente sem educação. É verdade. A pessoa que não tem educação, nem na urna ele vai votar. Eu preciso do voto de todo mundo, até do mal educado. Vamos lá. Liga, mais alguma coisa que a gente pode acrescentar a esse nosso bate-papo? Não, eu quero, na verdade, parabenizá-los. Eu acho que hoje as pessoas estão precisando conhecer quem que governa. Né? Como eu disse, a gente vota pela aparência, vota porque professa a fé, vota porque é famoso. E isso não tem dado certo. A prova está posta para a gente do dia a dia da vida da gente. E burrice é você ter os mesmos números numa conta e achar que você vai chegar em outro resultado. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Então, se a gente quer ter 3, você tem que substituir um dos números. Se a gente quer ter 10, se a gente quer ter 100. Então, eu, graças a Deus, tenho honrado os votos que recebi, o trabalho que eu fiz, e eu quero parabenizá-los por fazer esse trabalho, dar essa oportunidade da população de Goiás conhecer as pessoas, saber quem são. Nem sempre, às vezes, você está num programa de rádio, ele é às vezes, mais travado, né? Ele é mais fechado, você não tem esse olho no olho, essa descontração que vocês têm aqui. Olha, vocês estão de parabéns, é o primeiro podcast que eu participo, e quando vocês me convidar, eu faço questão de estar presente aqui. Ixi, vai virar freguês, então. Vai ser chamado toda semana. Eu já sou da Fazendinha aqui, tem aquele espetinho aqui da Fazendinha, eu esqueci como é que chama ali. Na praça. Na praça lá, do Estudante. que eu conheci ali, rapaz, acabou. Não tem uma vez que eu não passo, que eu não vou lá para jantar. Não. Então eu sou freguês aqui também. Não querendo fazer propaganda, mas tem uma cor sobrecoxa lá. Tem, eu gosto do contrafilé, com tutu. Muito bom também. Não fala não, gente, aqui no céu não tem essas coisas. Ele está passando vontade em mim. Link, eu quero, em nome do jornal, do podcast Goiás Adentro, do jornal Goiás Adentro, agradecer a sua aceitação por ser... Nós abrimos com chave de ouro. Eu que agradeço. Agradeço pela caneca, ó. Olha aqui, ó. Quem vem aqui tem caneca personalizada, rapaz. Eu gosto tanto de uma caneca. Tem coleção, tem da Rotan, tem do Giro, tem do Bob, tem do Graer. E agora eu tenho do Goiás Adentro, do nosso podcast. Agradecer aqui o Link TJ, esse brilhante político. Falo brilhante porque o currículo dele fala por si. Não estou falando bem por motivo A ou B. Não, simpatia... É porque eu sou gatinho também, por falar a verdade. Simpatia pela... Deixa isso aí minha esposa e minha mãe acham. Deixa Mas a esposa e sua convite. mãe falar, né? Então, assim, o seu currículo, o seu histórico mostra isso. Né? Com pouca idade, já com um currículo Obrigado. tão extenso.
E de trabalho, porque se eleger só e não ter nada o que fazer, dá trabalho até para reeleição. Tem essa opção também, né? Eu só não escolhi ela. Perfeito. Quero te agradecer e colocar o podcast Goiás Adentro à sua disposição, assim como o Jornal Goiás Adentro e FM Comunicação, que é a nossa empresa. Agradecer de coração mesmo, para nós, sim, foi mais que uma honra tê-lo aqui conosco. Era um desafio grande iniciar esse projeto. E de coração, quero te agradecer. Eu que agradeço. O sentimento foi recíproco, viu? E dizer de novo, é a primeira vez que nós conversamos, né? A gente nunca tinha sentado para conversar então, mesmo. Batemos papo. Teve que ser ao vivo. Iniciar dessa forma com todo mundo nos assistindo, para mim é mais que uma honra. Agradeço também a presença da vice-primeira-dama aqui. Gabriela TJ. Gabriela TJ, para a gente é uma satisfação, uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Laura, e aí? O que falar para o nosso amigo, agora amigo, se assim me permite chamá-lo, amigo Lincoln TJ. Agora, como Lauro, eu quero parabenizá-lo, Lincoln, até mesmo pela minha, assim, com base na observação que eu fiz, né, de tudo que você diz, eu vejo que você diz com sinceridade e que você traz, né, uma grande vontade mesmo, que é genuína, de fazer acontecer, né? E quando você traz esse relato das coisas que você desempenhou juntamente com o governador Ronaldo Caiado, a gente percebe a sua ação, né? A sua ação em cima do seu propósito. Então, assim, você é um cara da verdade, você é um cara de boa vontade e, com certeza, vai chegar muito além ainda dos seus sonhos. Obrigado. Tá bom? E eu sou um admirador do seu trabalho também, ser esse artista espetacular que alegra. A política precisa disso, a gente precisa rir. Né? A gente está num momento que ninguém pode falar nada, tudo ofende, mimimi, tudo machuca. Né? E o Brasil não era assim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender agora, calma, é o que eu falei naquela no começo, vamos descer uns 2 tons um pouquinho, a gente está entre amigos, vamos discordar, entendeu? Vamos discordar. Vamos debater, não vamos só concordar, não, entendeu? Mas vamos continuar sorrindo, vamos continuar felizes e você faz isso com maestria. Parabéns, continue, não pare. Você também tem uma chama, um fogo que tinha que espalhar nessa política. E as pessoas tinham que entender que é possível você falar de coisa séria sorrindo, você brincar. Né? Parabéns. Muito obrigado, Lincoln. Lincoln, agora manda seu recado aí para os internautas, né, que vai estar aqui daqui até o dia assistindo esse podcast. Eu quero cumprimentar a todos e quero convidar você que está me assistindo nesse momento, entra na minha rede social, entra no meu site, você vai perceber que eu tenho me apresentado desde o começo da minha carreira como uma opção sóbria, como uma opção viável para fazer uma política diferente. Fui um grande deputado, tive 29.822 votos na minha primeira eleição, tive 45 mil votos na minha segunda eleição, fui o terceiro mais votado do Estado, o segundo da coligação e o primeiro do meu partido. Tive 1.773.000 votos na minha primeira eleição. Já tenho somado na minha carreira 1.870.000 votos aos 38 anos de idade. Eu não vim para brincar. Eu vim para fazer a diferença que você precisa dentro da vida pública. Eu vim para fazer a diferença que quem está me assistindo sabe que a gente precisa da seriedade. Né? As pessoas estão sofrendo, estão perdendo seu emprego, estão morrendo, precisam de saúde. E essas coisas precisam de resposta. Não dá mais para você... eleição atrás de eleição, se é a mesma pauta. E as pautas que nós conseguimos avançar dentro da gestão do governador Ronaldo Caiado, elas são pautas resolvidas. Por isso eu quero agradecer ao governador, agradecer a você que está assistindo e convidar você, se envolva na política. Geralmente quem não se envolve é governado por quem se envolve, e nem sempre a gente sabe se essas pessoas que estão lá têm o melhor interesse para nós. Eu tenho. Então entra no meu site, entra no meu Instagram, me siga na rede social que você vai ver um excelente trabalho lá. Obrigado, Fausto. Obrigado, Laura. Me deixa até quebrar o protocolo, porque eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que é meu parceiro até dos nossos parceiros aqui também, que é o Murilo do SAMU, Murilo Jefferson, né? Ele falou aqui, Fausto, pede o TJ aí, dá uma força para a enfermagem está precisando de apoio, precisando muito, devido à questão do Supremo. STF, né, do Supremo. Então, assim, está te pedindo essa ajuda aí dentro do que você tem de alcance, né, da sua força. Eu acho que não é um pedido só dele, da classe como um todo. É um clamor da sociedade. A gente sabe como esse passo foi importante para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem e dentre outros que compreendem, na verdade, todo esse piso salarial. E nós temos que avançar. Como é que não tem piso para enfermeiro? Como? Como é que nós estamos num país desse tamanho? Olha a pandemia agora, as pessoas com medo, enquanto a gente corria às vezes para casa,
os enfermeiros estavam correndo para o hospital para saber nem se ia voltar para casa. Foram os Técnico de heróis, enfermagem, né? Foram os heróis, junto com os médicos, junto com toda a saúde, né? Todo o setor da saúde. Então agora é hora do reconhecimento. Ou nós vamos esquecer o que eles passaram agora. Ou nós vamos esquecer tudo que aconteceu na pandemia agora. A gente não pode esquecer isso, não. Às vezes o brasileiro tem... A gente escuta isso, né? Falar assim, o brasileiro tem a memória curta. Eu não tenho, não. Eu faço questão de lembrar e tem o meu apoio, a classe de enfermagem, técnicos de enfermagem, todos que compreendem esse piso, né, que foi vetado, na verdade foi derrubado, né, pelo STF, são detentores do meu apoio. O que eu puder fazer politicamente e como cidadão, vocês podem contar comigo. Agora sim, finaliza o seu comentário. Desculpa ter te interrompido, é porque eu não poderia Papai ter ama deixado. vocês. Laura, vou deixar o fechamento com você. Quero agradecer a cada um que nos acompanhou e que vai nos acompanhar também, vão assistir isso aqui posterior. Que Deus abençoe e participe conosco. Nós vamos ter aqui 30 entrevistados durante esse mês de setembro. E posterior, já tem a primeira visita aqui, posterior à eleição, que é o nosso amigo... Estou na fila. TJ, Vou ficar de olho. o primeiro de novo. Se você me passar rasteira, Então, você agora, vai ver. para finalizar... Não, de forma alguma. A palavra que nossa não faz curva. Então é igual a minha. Então, para finalizar agora... Você deixar... me permite só uma coisa? Fica à vontade. Eu esqueci de mandar um abraço especial, né, para alguns amigos aqui que eu tenho umas. Né? Pode mandar para Posso? Umas, Itaberá, nós temos uma audiência muito grande, não, Itaúsu. Não, eu quero mandar para todos aqui ao redor, mas eu quero focar em umas. Quero mandar um abraço para o meu irmão José Sado, presidente da Agrodefesa, um cara que deixou de ser candidato a deputado estadual para me apoiar aqui na cidade de Umas e região. Quero mandar um abraço para o nosso amigo vereador Paulo Pedrinha, também meu irmão, meu parceiro, e para o presidente da Câmara também, o vereador Suaí. Um grande abraço para todos vocês. Você está ladeado só por pessoas boas. Zé Sado é um baluarte da política, não só de Umas, mas do estado de uma Goiás. referência, é uma reserva moral. É uma pessoa Eu falei que isso agorinha. admiro sem quantidade. Você vê, o governador só chamou secretários técnicos. E aí, dos secretários políticos que ele chamou quem? Zé Sado. Laura, eu deixo então para você com um dos seus personagens para fechar esse podcast agora. Eu quero finalizar este podcast agradecendo a audiência massiva e expressiva de quem nos acompanhou até agora, dizer muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e fiquem todos com Deus até a próxima. Obrigado.